nesta videoaula daremos continuidade à nossa discussão sobre modelos atômicos. Se você não assistiu nossa última videoaula, o link está aparecendo aqui em cima, ok? Nesta videoaula, iremos abordar o modelo atômico de Bohr e o modelo atômico moderno, bem como os principais conhecimentos científicos que motivaram suas criações. Por fim, irei apresentar para vocês as referências bibliográficas empregadas na preparação desta videoaula. Então, vamos lá. Para chegarmos no modelo proposto por Bohr, precisamos ter em mente alguns conhecimentos científicos que contribuíram para a sua proposta. Somente para contextualizar, Bohr, durante seu doutorado, estudou algumas propriedades dos metais, buscando uma relação com o modelo de Thomson. Como encontrou divergência entre as suas observações experimentais com o modelo proposto por Thomson, Bohr, com o intuito de discutir os resultados de sua pesquisa, entrou em contato com Thomson, que o recebeu pessoalmente e fez inclusive algumas propostas de experimento para ele. Entretanto, Bohr não se interessava muito pela parte experimental, mas sim pelo desenvolvimento teórico de observações experimentais. Neste meio tempo, conheceu Rutherford e posteriormente sua proposta de modelo. Bohr não buscou diretamente uma resposta aos problemas do modelo de Rutherford, que já discutimos anteriormente, mas sim respostas para a emissão de luz pelo átomo de hidrogênio, suas raias espectrais. As raias espectrais são emissões de comprimentos de onda específicos que os átomos emitem quando são excitados. Para explicar isso, e inclusive realizar sua proposta de resolução do problema do átomo de Rutherford, que inclusive contribuiu com as teorias de Bohr por meio de confirmações experimentais, alguns conhecimentos científicos foram de grande importância. Um deles foi o desenvolvimento inicial de uma teoria sobre a quantização de energia emitida por corpos aquecidos, proposta por Planck. Nessa teoria, Planck introduziu a ideia de que a energia emitida por corpos aquecidos ocorria na forma de pacotes de energia que ele denominou de quantum, na qual a energia era emitida como múltiplos inteiros de hν, onde H é a constante de proporcionalidade que hoje recebe o nome de constante de Planck em sua homenagem, e νi é a frequência da radiação eletromagnética. Posteriormente, Einstein aplicou a teoria de Planck ao efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, elétrons são retirados de uma placa metálica ao incidirmos radiação eletromagnética com determinados valores de frequência. Se durante a incidência de luz aplicarmos uma diferença de potencial entre uma placa metálica e um outro eletrodo, como nesta imagem, elétrons podem circular por um circuito elétrico e gerar algum tipo de trabalho elétrico. Para explicar como o efeito fotoelétrico ocorria, Einstein extrapolou as ideias de quantização de energia para a radiação também absorvida. Assim, Einstein explicou que os elétrons, para romperem a interação com o metal e sair, precisavam absorver energias bem definidas, quantizadas, que eram transportadas na radiação eletromagnética como pacotes de energia, que ele denominou de fótons, e que possuíam energia igual a hν, ou seja, a energia da radiação eletromagnética dependia da frequência da radiação. Ele também explicou que o elétron só conseguia sair da placa metálica se a radiação tivesse uma energia mínima, denominada de função trabalho, energia de interação do elétron com o metal. Se a radiação tivesse mais energia que a função trabalho, parte da energia era utilizada para romper a interação com o metal e o restante era empregado como energia cinética de deslocamento. Além disso, ficou entendido que o aumento da intensidade da fonte de luz não aumenta a energia da radiação eletromagnética que está sendo transportada, mas sim o número de fótons que eram emitidos pela fonte, o que justificava o aumento de corrente elétrica mediante o aumento da intensidade da radiação eletromagnética, já que um número maior de fótons interagia com um número maior de elétrons. O sucesso de Planck e de Einstein no emprego da quantização de energia para explicar essas observações experimentais permitiu que mais tarde Bohr introduzisse essas ideias ao modelo atômico de Rutherford. Além do que foi dito anteriormente, tivemos também as observações experimentais sobre a emissão de radiação eletromagnética pelo átomo de hidrogênio, que citei anteriormente, e que não existia uma explicação física adequada. Foi observado para o átomo de hidrogênio
que quando o mesmo era excitado, a luz que ele emitia não era contínua, ou seja, ela não emitia todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, mas sim comprimentos de ondas bem específicos denominados de raias espectrais, como nessa imagem à esquerda. Balmer, um estudioso das raias espectrais do hidrogênio, além de conseguir medir essas linhas como descrito nessa imagem, também conseguiu criar uma equação empírica com uma constante de proporcionalidade que permitia que ele previsse as raias espectrais do átomo de hidrogênio na faixa do visível. Rydberg, em 1890, realizou uma modificação na equação empírica de Balmer, criando uma nova equação que era capaz de prever não só a série de raias espectrais de Balmer, mas também várias outras que foram descobertas em outras faixas do espectro eletromagnético, como por exemplo na região do infravermelho. De posse de todas essas informações, Bohr começou a buscar explicação para as observações experimentais das raias espectrais do átomo de hidrogênio e de misturas de hidrogênio e hélio, e com seu sucesso, chegou ao modelo atômico empregando inclusive as ideias de quantização de energia que apresentei anteriormente. Vamos ao que ele postulou. Para resolver o problema da estabilidade do elétron ao redor do núcleo, do modelo de Rutherford que discutimos na última videoaula, Bohr sugeriu que o elétron só poderia assumir órbitas circulares bem definidas, nas quais o momento angular de movimento do elétron deveria ser igual a múltiplos inteiros de h, constante de Planck, dividido por 2π. Com base neste postulado, o elétron, para satisfazer a equação apresentada nesta imagem, não poderia ter qualquer velocidade e, consequentemente, energia, demonstrando que a energia do elétron no átomo é quantizada. Além disso, Bohr explicou que a energia emitida pelos átomos excitados eram, na verdade, a diferença de energia entre as órbitas previstas em seu modelo, quando o elétron salta quanticamente de uma órbita de maior energia para uma de menor energia. Explicando melhor, quando um elétron absorve energia igual à diferença de energia entre duas órbitas, ocorre o que denominamos de salto quântico, um salto de uma órbita de menor energia para uma de maior energia, que corresponde a um processo de absorção. Para o elétron retornar à sua órbita de origem, ele perde energia, processo que denominamos de emissão, igual à energia que ele recebeu. A partir de seu formalismo matemático, que resumidamente apresento nesta imagem, ele foi capaz de chegar à equação empírica de Rydberg, o que deu ainda mais credibilidade à sua proposta. Infelizmente, o modelo de Bohr não era perfeito. O modelo não explicava o porquê do elétron no átomo só poder ter determinadas órbitas. Outra questão é que o modelo só conseguia prever o comportamento do elétron no átomo de hidrogênio e em átomos hidrogenóides, como por exemplo o hélio carregado positivamente, com a carga 1+. Além disso, com a melhor sensibilidade das técnicas espectroscópicas, técnicas usadas na determinação das raias espectrais, percebeu-se que as raias do hidrogênio, na verdade, eram compostas por mais de uma linha, ou seja, mais de um comprimento de onda, só que muito próxima uma da outra. Buscando uma explicação para isso, um cientista chamado Sommerfeld introduziu a ideia de órbitas elípticas no átomo de Bohr, mas também não foi suficiente para explicar todas as observações experimentais, como por exemplo, a observação de que as raias espectrais do átomo de hidrogênio sofriam desdobramento quando o mesmo era submetido a um campo magnético. Este desdobramento ficou conhecido como efeito Zeeman. Para chegarmos no modelo atômico moderno, outros conhecimentos precisaram ser gerados. Um deles foi a proposta de dualidade da matéria em se comportar como partícula ou como onda proposta por de Broglie. Nesta teoria, de Broglie, em 1924, sugeriu que se a onda eletromagnética se comportavam como onda e partícula, os quântons de Planck e os fótons de Einstein, o elétron também poderia se comportar como onda. Assim, o elétron em movimento no átomo teria uma onda associada ao seu movimento, que teria um valor dado pela equação comprimento de onda é igual à constante de Planck dividida pela massa multiplicada pela velocidade. A princípio, a partir dessa equação,
Qualquer corpo em movimento possui uma onda eletromagnética associada. Entretanto, somente partículas a nível microscópico possuem as condições adequadas para gerarem ondas fisicamente capazes de serem medidas. Alguns anos mais tarde, foi observado que o elétron sofre difração de forma semelhante ao de uma onda eletromagnética, como o raio-x. Com essa proposta, o movimento do elétron no átomo passou a ser entendido como uma onda estacionária, que se movimenta em órbitas bem definidas de tal maneira que sua energia se conserva. Com isso, foi possível dar uma explicação física plausível às órbitas de Bohr. Uma outra teoria que contribuiu muito para o modelo moderno foi a do princípio da incerteza desenvolvido por Heisenberg, um cientista que trabalhou de forma muito próxima a Bohr no desenvolvimento de uma teoria quântica que pudesse explicar o átomo. Heisenberg entendeu que não era possível prever ao mesmo tempo a energia e a órbita do elétron, no caso, sua localização no átomo. A partir de seus estudos, ele desenvolveu um formalismo matemático matricial que foi a base do desenvolvimento da mecânica quântica. Assim, a posição do elétron no átomo deveria ser tratada de forma probabilística. Schroeder, em 1926, fazendo uso das ideias de que o elétron se comportava como onda no átomo, propôs uma equação que permitia fazer previsões sobre o comportamento do elétron no átomo, a equação de onda, que está apresentada nessa imagem. Nela, vemos uma letra grega denominada psi, que é uma função de onda, que deve ser determinada para descrever o elétron no átomo. A resolução dessa equação é bastante complexa. O formalismo matemático utilizado na resolução desta equação não é estudado durante o ensino fundamental e médio. Então, a discussão sobre ela, para os objetivos desta videoaula, será negligenciada. Mas é por meio desta equação, inclusive com a introdução do tratamento probabilístico necessário, que provém das ideias do princípio da incerteza, é que chegamos na conclusão de que o elétron no átomo não se encontra em órbitas bem definidas, como apresentado no modelo de Bohr, mas sim em regiões do espaço de maior probabilidade de encontrá-los, que denominamos de orbitais. Resolvendo a equação de Schroeder para o átomo de hidrogênio, naturalmente surgem o que denominamos de números quânticos, que são números que descrevem o elétron no átomo. O primeiro número é denominado de número quântico principal, que são números inteiros que variam de 1 ao infinito e é simbolizado pela letra n. Este número não chega a ser estranho para nós. No modelo de Bohr, ele já havia aparecido e por meio dele obtínhamos as órbitas do átomo de Bohr. No caso do modelo moderno, ele indica o nível de energia onde os elétrons se encontram. Quanto maior o valor de n, mais energia o elétron possui e mais afastado do núcleo eles estão. Já que com mais energia, os elétrons podem vencer em parte a atração do núcleo, se mantendo mais afastado do mesmo. O segundo número quântico que nasce da resolução da equação de Schroeder é o de momento angular, simbolizado pela letra L. Este número quântico é dependente do valor de n e são números inteiros que variam de 0 ao infinito. Estes números dão informações sobre o formato dos orbitais, região de maior probabilidade de encontrarmos elétrons. E a partir deles, também temos informações sobre o que denominamos de subníveis de energia, subníveis estes que compõem o nível de energia. Por exemplo, o número quântico momento angular L igual a 0 indica o subnível S, e este subnível S, quando localizado no nível 1, n igual a 1, tem um formato de esfera, conforme podemos verificar na tabela ao lado. Já o L igual a 1 indica o subnível P, que surge a partir do nível de energia 2, n igual a 2, e possui um formato que parece um símbolo de infinito. Seguindo na ordem, temos o L igual a 2, correspondendo ao subnível D, L igual a 3 ao F, o L igual a 4 ao G e por aí vai. O número quântico de momento magnético, simbolizado por ml,
indica a orientação espacial que os orbitais possuem nos eixos cartesianos x, y e z. São números inteiros que dependem do valor de L, variando de mais ou menos L, incluindo zero. Por exemplo, se L é igual a zero, temos que mL será zero, dando a entender que os orbitais do subnível S não possuem orientação específica nos eixos cartesianos, já que possuem um formato de esfera. Já no caso do L igual a 1, que corresponde ao subnível P, possui mL igual a menos 1, 0 e mais 1. Estas orientações indicam a existência de 3 orbitais P, sendo que cada um deles está localizado em um eixo cartesiano, denominados de orbitais Px, Py e Pz, como podemos ver na tabela. Notem que o L igual a 2, subnível D, possui 5 orbitais. Note que a diferença entre os orbitais P's, Px, Py e Pz, ou entre os orbitais D's, é basicamente a orientação espacial, indicando que eles possuem mesma energia, ou seja, Px, Py e Pz possuem a mesma energia e nesse caso dizemos que eles são degenerados. Por fim, temos o número quântico de spin. O spin pode ser entendido como uma propriedade magnética do elétron que surge devido ao fato de ele possuir uma carga negativa e girar ao redor de si mesmo. Este campo magnético pode ser orientado contra ou a favor de um campo magnético externo e possui valor igual a mais ou menos meio da constante de Planck, ou simplesmente spin mais meio quando o campo magnético eletrônico está orientado a favor do campo magnético externo, ou menos meio quando o campo magnético eletrônico está orientado contra ao campo magnético externo. A existência do spin eletrônico é o que justifica o desdobramento das raias espectrais do átomo de hidrogênio quando o mesmo é submetido a um campo magnético externo, que chamamos anteriormente de efeito Zeeman. Pauling, um cientista de grande importância no desenvolvimento da mecânica quântica, chegou à conclusão de que no átomo não poderia existir 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Com a introdução deste entendimento ao modelo, conhecido como princípio de exclusão de Pauling, limitou-se o número de elétrons nos orbitais a 2, sendo que neste caso, elétrons que ocupam um mesmo orbital devem ter obrigatoriamente spins contrários, já que assim haverá um equilíbrio energético entre repulsão eletrostática e atração magnética dos mesmos, permitindo que os 2 elétrons possam ocupar um mesmo orbital. A partir desse conceito, foi possível inclusive prever o número de elétrons que ocupam cada nível de energia e subníveis de energia. Mas este assunto, a distribuição eletrônica, ficará para a nossa próxima videoaula. Bom pessoal, aqui estão algumas referências que vocês podem encontrar o conteúdo que discutimos nesta videoaula. Grande abraço e até a próxima videoaula.